casa, a espiritualidade presente que nos assiste e que esteja entre nós, nos assistindo, nos abençoando e nos amparando e incluindo nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do Pai, com a bondade de Jesus, com a bênção de nossa mãe, com a ajuda do nosso protetor, sob a ajuda, proteção e direção espiritual do Dr. Heroíno, que seja a vida cruz de uma vida amiga, nós pedimos, rogamos por aqueles já citado no início de nossas preces, aquela música tão agradável, tão iluminada nesse ambiente, e todos nós, Senhor, ajude a vencer, que a nossa irmã seja inspirada, orientada, graças a Deus, até iniciado a primeira parte do nosso trabalho da tarde de hoje. Graças a Deus. A leitura? Vamos fazer uma linkagem. Nós obedecemos. Então, com a palavra, nosso irmão, Boa tarde a todos. É sempre bom a gente aproveitar, nem sempre a leitura é por acaso, eu acho que nunca é por acaso, né? Principalmente pela observação que ele fez logo em seguida. Então vamos aproveitar a leitura do Evangelho. O tema de hoje é amai os vossos inimigos. Um tema interessante, um tema muito atual, já que, como a própria observação que ele fez, estamos vivendo num mundo de conturbação, de dificuldades, de relacionamentos difíceis. Passamos por situações bem complicadas há alguns meses atrás. E eu acho que a gente está conseguindo sobreviver a tudo isso graças ao amor do Pai e a gente buscar a relação com o Mestre, que nos traz tanto conforto e ensinamentos. Amar os nossos inimigos, os vossos inimigos, nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Trazia eu uma reflexão que quando a gente fala nossos inimigos, a gente está se reportando a inimigos que são inimigos para nós. Mas também nós temos que ver o quanto nós somos inimigos também de outras pessoas. O que nos faz perder nessa relação fraterna para a qual a gente foi criado pelo Pai? Fomos criados pelo Pai para vivermos em harmonia, para aprendermos, evoluirmos, crescermos espiritualmente, sermos intelectualmente, temos as duas asas. E até que ponto nós estamos buscando? Na leitura fala para a gente não ter o orgulho e a vaidade do conhecimento. Nós precisamos ter consciência do nosso conhecimento e saber usá-lo nas nossas relações no dia a dia. Mas João de Ângeles nos traz uma reflexão interessante com relação aos nossos inimigos, que boa parte dos nossos inimigos vivem dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós ficamos só olhando o inimigo, o outro. O que o outro me impede de fazer? O que o outro não quer que eu evolua? Em que o outro não quer que eu faça isso ou aquilo? As relações familiares, relações de trabalho, sempre essas desavenças. Muito mais, vamos colocar não como inimigos, mas adversários. Inimigos é uma palavra difícil, forte, não é? Mas adversários traz uma relação mais amena, mas também difícil. Mas a gente sempre acha que o outro que está errado com relação a nós, então são os nossos inimigos, são os nossos adversários. Eles não querem que a gente evolua, não querem que a gente cresça, não querem que a gente aprenda, não querem que a gente cresça intelectualmente, espiritualmente. A gente sempre está pensando dessa forma, mas nós carregamos dentro de nós vários inimigos. Inimigos que a nós mesmos impedem que cresçamos. Que cresçamos intelectualmente, que cresçamos espiritualmente. Na verdade, estou sentindo algumas concordâncias, porque realmente é verdade. Então nós precisamos de olhar dentro de nós. O que está acontecendo dentro de nós? Em que nós não nos amamos? Muitas vezes nós não nos amamos, não gostamos do que fazemos, não gostamos do que sentimos, não gostamos de algumas reações que temos diante de algumas situações no dia a dia e depois lamentamos quando nos damos conta de que não fizemos algo
que foi agradável, que está dentro da leitura do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre. Então nós somos muitas vezes nossos maiores inimigos. Diz Joana de Ângeles o seguinte, no livro Jesus e a Atualidade: não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Muitas vezes nós temos medo desses adversários que vivem dentro de nós. Nós não gostamos do que fazemos, não sabemos como resolver e começamos a trazer para dentro de nós um veneno que nos intoxica, que nos impede de seguir em frente com tranquilidade. Só tem algo que possamos fazer a respeito disso: buscar o Mestre Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, para nós que constam com o Evangelho, são a luz, são a água que nos acalenta, que nos refrigera, nos traz paz, nos traz amor. Amor é o principal elemento da nossa paz e do nosso crescimento. Há um livro, não é espírita, que uma pessoa procura uma ajuda espiritual numa local, um tipo de um mosteiro. E ali ela tem uma intuição para buscar os seus próprios defeitos, os seus próprios adversários. E a cada momento que ela se internaliza, ela reconhece um desses defeitos, que seriam os seus inimigos, são os nossos inimigos. E nesse momento ela falava assim para esse defeito, esse inimigo interno: eu amo você. Eu quero que você esteja liberto. Eu quero te libertar. E ela se sentia em paz a cada momento que reconhecia um adversário seu interno e permitia que ele tivesse paz e liberdade com o amor que ela sentia. O Mestre já nos ensina isso a todo tempo. Quando ele nos diz que devemos amar os nossos inimigos, é o amor que traz essa bênção para as nossas vidas. Quando nós nos amamos e amamos o outro, nós já não percebemos nem a nós mesmos, nem aos outros como inimigos, mas como companheiros de jornada. Companheiros de jornada com quem nós trocamos experiências, com quem nós aprendemos, com quem nós podemos fazer trocas de experiências, trocas de conhecimentos, agregando a cada nós um conhecimento importante por coisas boas. Porque quando há amor e há fraternidade, só coisas boas surgem e emergem dessas relações. Então nós precisamos de buscar o amor. O amor muitas vezes pode nos parecer etéreo. Como nós vamos amar? Mas amar está na nossa alma. Amar faz parte de nós. O que nós aprendemos é a odiar. Porque amor já faz parte de nós mesmos. Nós somos criados por amor. E fomos criados para sermos felizes. Deus criou para sermos felizes. No Livro dos Espíritos nós já temos essa informação. Para que Deus nos criou? Para que sejamos felizes. E não há felicidade que não com o amor. Então está na nossa natureza o amor. O que aprendemos depois foi aprendizado trazido pela matéria, trazido pelas pessoas, que Deus só nos deu o amor. Já dizia, se não me engano, Mandela, não foi Martin Luther King, disse que o ódio é um sentimento muito pesado. Eu não quero ódio na minha vida. Eu quero o amor, porque o amor é mais leve de levarmos conosco. Então precisamos de amar. E Jesus nessa passagem disse: amai os vossos inimigos. E que eu falei aqui sobre os inimigos internos, mas tem aquelas pessoas com quem nós convivemos e nós consideramos inimigos, como eu falei no início. Porque são pessoas que nos impedem, ou cremos nós, que estão impedindo que cresçamos e que aprendamos algo, e que sigamos em frente à nossa vida. Mas até que ponto
é essa pessoa que impede a nós de seguir? Ou somos nós que permitimos que elas nos impeçam? Muitas vezes nós reclamamos: ah, mas essa pessoa não deixa, eu quero fazer isso, ela não deixa. Será que ela não deixa? Ou que nós é que permitimos, ou nos permitimos esse impedimento? Precisamos refletir sobre isso. Que muitas vezes a causa de não crescermos ou não buscarmos determinadas coisas em nossas vidas, caminhos e aprendizados, é medo nosso. Medo de conquistar um espaço e achar que não damos conta dele. E às vezes medo de dialogar com a pessoa que às vezes traz uma informação que nos parece impedimento, mas na realidade o que ela está querendo é só que a gente reflita melhor de como conquistar isso que a gente está querendo. Às vezes a gente quer conquistar algo que é muito bom, mas ainda não traçamos um caminho que seja bem orientado, bem sedimentado. Às vezes a pessoa só está querendo nos trazer informações, acrescentar dados para permitir que façamos essa caminhada de uma forma mais serena e de forma mais capaz, com mais competência. Então precisamos sempre parar para pensar um pouco: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou efetivamente me debruçando a aprender algo mais? No caso, nossa busca pelo ensinamento do Mestre em nossas vidas? Precisamos pensar a respeito, refletir profundamente sobre isso, para que a gente possa então escolher os caminhos que nos façam realmente felizes e que nos façam conquistar a evolução espiritual e também intelectual, que as duas juntas é que vão nos proporcionar melhores formas de agirmos e reagirmos e atuarmos no meio em que nós estamos. Trazendo um pouquinho a reflexão que o irmão trouxe sobre o mundo estar muito difícil. O mundo está difícil, está. Mas até que ponto o nosso olhar não está tão bom com relação ao mundo? Que olhar nós estamos tendo para o mundo? Um olhar de amor? Como o mundo fosse ser nosso inimigo. Que nós estamos olhando o mundo que estou falando são pessoas, são nações, é povo. Muitas vezes, alguns refugiados estão tendo dificuldades nos lugares porque eles são recebidos como inimigos. Mas não, são seres humanos como todos nós, somos todos irmãos com o mesmo Pai. Não é verdade? Dizia uma entrevista que eu li já há algum tempo, o Sai Baba, um mentor yoga, um mentor indiano. E ele fala, um jornalista fala para ele assim: o mundo está terrível. Isso já tem muitos anos, que só que ele desencarnou foi em 2013, então tem alguns anos essa entrevista. Então, o jornalista fala: o mundo está terrível, o mundo é de sombras, a gente não vê luz. E ele disse: mas como não? O mundo está cada vez mais iluminado. E o jornalista falou: mas como o mundo está mais iluminado? Se a gente vê tanta violência e tantos desaveres e tantas dificuldades de tantos relacionamentos, eu não vou te contar uma história, disse Sai Baba para o entrevistador. Vamos imaginar uma pequena área na sua casa onde você guarda seus pertences, seus afazeres, ou uma pequena despensa doméstica, e ali não há luz. Você entra, pega alguma compra que você fez, organiza à maneira que você imagina que seja melhor, organiza lá. Passa um tempo, você acha que está tudo bem. Passa um tempo, você põe uma lâmpadazinha de 20 watts, hoje nem tem mais essa nomenclatura, né? Que fica essas lâmpadas LED, mas de qualquer forma, 20 watts, aí você entra e vê que a coisa não está muito bem organizada, que você não viu bem como organizar e você muda as coisas de lugar, etc. Passa mais um tempo, põe uma lâmpada de 40 watts, está mais iluminado. Aí você percebe melhor que determinadas coisas poderiam estar em outros lugares, que está uma sujeira ali que você não viu, não percebeu, não limpou, etc. Passa mais um tempo, 60 watts, um dia você põe uma lâmpada de 100 watts ali. Ali é claridade total.
e você percebe o quanto estava desorganizado tudo. E traz essa reflexão para a nossa vida. Enquanto nós somos espíritos ainda não iluminados, ainda nas sombras, que só vê o escuro e só vê trevas e só vê dificuldades e sofrimentos, você não percebe por que o mundo está também assim. Porque você está igual ao mundo. Então está tudo bem. Porque o mundo está da mesma forma como você está interiormente. Se você começa a estudar e aprender um pouco mais do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre, o que vai acontecer? Você vai começar a ter mais luz dentro de você. Você vai ter mais discernimento. O que vai acontecer? Você vai perceber que o mundo não é tão bom quanto você achava, porque você já não está convivendo com o mundo que você convivia antes. Você mudou, mas o mundo não. E quando você aprende verdadeiramente os ensinamentos do Mestre, você começa a perceber o quanto o mundo ainda precisa melhorar. Mas você não se ilumina sozinho. Vários espíritos também estão sendo iluminados nessa busca. Então o mundo não está ficando mais ensombreado. O mundo está ficando mais iluminado com a luz de cada um que evoluiu. O que diferencia é que agora nós temos olhos de ver. Então nós vemos o quanto o mundo ainda precisa mudar. Mas nós já começamos a nossa mudança. Precisamos ter esperança com o mundo. E fazermos a nossa parte. Amar os nossos inimigos. Vamos colocar amar os nossos adversários? Ou amar aqueles que discordam de nós, ou de quem discordemos. Porque aí nós estaremos vibrando essa energia de amor à nossa volta. Há uma universidade nos Estados Unidos que cuida só da parte cardíaca, tanto a parte energética quanto a parte material. Quer dizer, o órgão em si, como circulador do sangue, etc., e o nosso provedor. E eles lá descobriram algo que no Espiritismo nós já sabemos em outros termos. Que o coração vibra o sentimento que trazemos dentro de nós. O coração, órgão, material, não é simbólico, é científico. Então, todas as vezes em que sentimos algo em nós, tivemos um sentimento, uma vibração, a cada batimento cardíaco nosso, estamos levando para a nossa volta, para o contexto em que vivemos, os sentimentos que temos dentro de nós. Não é belo isso? Perceberam a mensagem? Nós no Espiritismo falamos o quê? Que nós emitimos uma energia de amor, não é? Com o nosso sentimento, o seu pensamento é matéria no seu resultado. Então, a cada pensamento, a cada palavra, a cada sentimento meu, eu estou contaminando ou contagiando, melhor dizendo, o ambiente em que eu vivo. Eu estou proporcionando ao ambiente em que eu vivo algo de bom quando pensamos em algo bom. E o contrário, se pensarmos coisas negativas. E a ciência hoje nos traz que exatamente acontece isso, e não é só em termos energia, assim, eu vibro o meu pensamento, não, o meu corpo vibra a emoção e o sentimento que eu tenho dentro de mim. É a nossa responsabilidade. Então, na medida em que nós percebemos que precisamos amar e sentimos isso em nós, estamos amando a todos aqueles com quem convivemos, porque não há outra forma de você existir num contexto que não seja vibrando o que você tem dentro de você. E se nós vibramos amor, estaremos amando a todos que estão à nossa volta. Certo? Então nós precisamos de ver que tipo de sentimento queremos trazer em nós. Mas o avançadinho da hora, vamos refletir sobre mais alguns inimigos com o que mencionamos tanto dentro do Espiritismo, que são os nossos companheiros, porque eu não gosto de falar inimigos, do plano espiritual.
Quantas vezes muitas vezes buscamos um grupo espírita em função de amigos desencarnados que nos acompanham, não é verdade? Somos acompanhados a todo tempo por esses amigos, porque nós convivemos no mesmo espaço. Não há distinção, não, agora eu estou acompanhado, agora não estou. Estamos sempre. A diferença é de que maneira, a que ponto somos influenciados por esses espíritos com quem nós convivemos. Essa é a grande diferença. Então, até que ponto, ou por que nós muitas vezes interfere na nossa vida essa convivência? Porque nós permitimos. Aquela questão que o Espiritismo nos traz, a questão da vibração, do parâmetro vibracional no ambiente. Então, se eu estou bem, se eu estou proporcionando amor para o meu ambiente, o que vai acontecer com esses seres desencarnados, esses espíritos do plano sutil que estão à minha volta? O que vai acontecer com eles? Eles vão ser sensibilizados pelo meu amor. E eu não vou ter interferência na minha vida por aquilo que ele está querendo repassar para mim. É a grande diferença. E mais ainda, nós precisamos perceber que ao nós agirmos com correção em pensamento, palavras, sentimentos, aqueles amigos espirituais de outras jornadas, com quem tivemos algum desafeto, alguma desavença, me procura hoje para interferir na minha vida e percebe que eu mudei, que ele não consegue interferir na minha vida, que o máximo que ele pode fazer é ficar ao meu lado e me observar. Mas ele não consegue fazer com que eu haja da maneira como ele queira. Porque eu tenho uma barreira, é o amor, é o sentimento positivo. O que eu posso estar fazendo nesse momento com ele? Ele estará sendo sensibilizado pelas minhas atitudes. E ao invés dele interagir ou agir na minha vida, me impedindo de várias coisas, ou fazendo com que eu aja dessa ou daquela forma, ele vai aprender comigo que pode ser diferente. Que ele pode ser diferente. Ele vai aprender esse caminho. Eu tinha duas coisas para dizer. Um é um poema que fala sobre esse assunto, mas está no folheto. Quem não pegou, tem aqui e deixei lá fora. E tem uma história que eu achei linda que eu ouvi esses dias, de uma sobrevivente de Auschwitz. Ela se chama Eva. Ela, aos 10 anos, com os pais e uma irmã gêmea, foram levados a Auschwitz, todo mundo sabe. E chegando lá, quando viram que eram gêmeas, um soldado pergunta para a mãe, o pai já tinha sido levado, elas não souberam para onde, perguntaram para a mãe se eram gêmeos, ela disse que sim, eles levaram a mãe e deixaram as duas crianças. Para os mais jovens, convém explicar que isso é os nazistas. Isso. Segunda Guerra Mundial. Vale a pena. Por isso que eu perguntei, ninguém se manifestou, mas vamos lá, vale a pena. Então, Auschwitz tem uma situação, uma localização na Alemanha, e eram gerenciadas pelos nazistas, que queriam a hegemonia do povo ariano. Então, eles não admitiam nenhuma outra raça, e aqui no caso específico, judeus, que eram mais procurados, ou mais caçados, literalmente, e levados à morte num forno. E separaram várias famílias. E às vezes famílias inteiras foram mortas nesses fornos. É uma história triste, real. Alguns ainda negam, não sei como, mas... então essa senhora, ela com 10 anos, as duas gêmeas foram levadas. Alguém já ouviu falar em Mengele, Dr. Mengele, chamado Anjo da Morte? Então ele fazia experiências com gêmeas, crianças gêmeas. Então essas crianças foram levadas para experiências. Essa senhora, já com 80 e poucos anos, conta a história dela, se alguém quiser no YouTube pode procurar. É uma história forte, mas muito rica. Por que rica? Porque ela, apesar de todo esse sofrimento que ela passou, ela tomava injeções todos os dias para saber como é que reagia o corpo físico em função disso.
E a irmã também, elas separadas, de vez em quando só que elas se reuniam, que eram colocadas juntas para fazer a aferição em que um e outro tinham mudado diante desse medicamento, bom, não importa. E ela depois já, em 1993, ela resolve, tinha feito um documentário, a igreja era a imprensa alemã, e pediram a ela contar várias coisas, ela então faz esse depoimento. E em 93, olha, desde 45 que ela saiu de lá, as duas saíram e ficaram vivas durante um bom tempo. Ela ainda está viva, pelo que eu pesquisei. E ela então resolve, é convidada, diante de algumas circunstâncias, convidada a contar a história dela e pede para que ver se ela conseguiria entrar em contato com um dos médicos de Auschwitz. E ela se lembrou de um que tinha trabalhado no documentário com ela, entra em contato com ele, pede a ele para fazer um documento, e esse documento seria importante para ela, etc. Tanto ela emocionalmente, ele aceita isso, se ele se encontra em Auschwitz, ele assina, e ela resolve então, pensa bem, eu preciso perdoar esse homem, que ele também estava lá, em Auschwitz. E ela resolve então escrever uma carta perdoando. E ela conta isso com muita emoção e serenidade. E ela pede a uma professora de inglês para corrigir a carta, etc. Eu vou ler literalmente, que hoje de manhã eu digitei todo o depoimento dela, mas vou falar só o finalzinho. Eu queria agradecer a esse médico nazista por sua disposição em documentar a operação das câmaras de gás. Eu não sabia como agradecer a um nazista. Depois de 10 meses, acordei uma manhã com uma ideia simples na cabeça. Se eu escrevesse uma carta perdoando o Dr. Monte, eu sabia que ele iria gostar e que era um presente significativo, uma sobrevivente de Auschwitz dando uma carta de perdão ao médico nazista. Mas o que eu descobri sobre mim mudou minha vida. Eu descobri que tinha o poder de perdoar. Ninguém poderia me dar esse poder. Ninguém poderia tirá-lo de mim. Era todo meu para usar da forma que eu quisesse. Isso se tornou algo interessante. Como uma vítima de quase 50 anos, nunca pensei que eu tivesse poder em minha vida. Eu escrevi a carta. Vou pular um pedaço. A professora que ajudou ela a corrigir a carta falou para ela: por que você também não perdoa a Mengele? Ela disse: eu não dou conta de perdoar a Mengele. Aí a professora: não, pensa, chega em casa, começa a falar em voz alta para você mesmo, mas imaginando que Mengele está na sala da sua casa. Aí então ela escreve assim: ó, cara, tem contrato. Quando eu cheguei em casa, na verdade, eu fiz algo a mais. Eu peguei um dicionário, escrevi 20 palavras desagradáveis, que eu li bem alto e claro, para me fazer acreditar que Mengele estava na sala. E no final eu disse: apesar de tudo isso, eu te perdoo. Fez-me muito bem que eu, o ratinho de laboratório de 50 anos, tinha poder sobre o anjo da morte de Auschwitz. Aí ela diz assim: eu me senti livre, livre de Auschwitz, livre de Mengele. Então agora que eu tinha perdoado, eu sabia que a maioria dos sobreviventes me criticaria. E eles me criticavam ainda hoje. Aí ela termina, pulando mais um pedaço: eu quero que todo mundo se lembre que nós não podemos mudar o que passou. Essa é a parte trágica. Nós podemos mudar como lidamos com isso. Vou entrar aqui com um conceito de amor, para terminar. Vou avançando 2 minutinhos, mas vai rapidinho, já vou encerrar. Amor tem vários sentidos. A palavra amor em português, a gente pode expressar amor sobre vários sentimentos que a gente tenha. Mas no grego, ele tem significados bem específicos, dependendo da palavra. E o Evangelho foi também escrito em grego. Então, vamos chegar ao ponto mais importante. No amai os vossos inimigos, o sentido, a palavra amor que Jesus usou foi ágape.
Amor incondicional sem exigir nada em troca é o amor baseado no comportamento e escolha, e não no sentimento de amor como nós conhecemos. Então, amai os vossos inimigos, ágape, amor, comportamento. Nem sempre conseguimos controlar o que sentimos por alguém, mas conseguimos controlar nossos comportamentos. Ágape é o mesmo que comportar-se amorosamente, ser paciente, honesto e respeitoso. Não se comportar inconvenientemente, não compactuar com a maldade, mas com a verdade. Não conservar um erro cometido, desistir de manter o rancor. Amar os vossos inimigos não significa que devemos ter a mesma ternura para o inimigo do que dispensamos para um amigo ou irmão. Não está na nossa natureza. É comportar-se com dignidade, não ter ódio, não querer a vingança, esquecer, abster-se de atos ou palavras felinas e não humilhar. Esse amor que Jesus quer que nós tenhamos, independentemente das diferenças, independentemente das violências que existem no mundo, independentemente das pessoas se expressarem de uma forma desagradável, nós mantemos a paciência, o respeito e a paz interior. Que consigamos alcançar essa graça, que a paz esteja com todos. Graças a Deus. Essas pessoas que querem nos agredir moralmente, como tinha aí uns escritos aí, o silêncio é uma prece. Se nós falarmos qualquer palavra, já jogar gasolina na fogueira, a pessoa exalta-se mais ainda. Então o silêncio é a melhor defesa. Ou seja, com familiares, mas especialmente com os familiares. Com certeza. Como a minha irmã aí mencionou, há muitos inimigos convivendo sob o mesmo teto conosco. Nós temos palavras para agradecer a nossa irmã pela os 30 minutos que ela falou para nós, com muita alegria, ouvimos a nossa irmã, dando essa lição do amar uns aos outros, como dos amigos. Fora da caridade, nossa oração. Se nós temos caridade, não temos que lutar contra os nossos inimigos. Partindo da nossa inferioridade, inimigo de nós mesmos. Né? Por isso, Deus quer diz, homem, conhece a ti mesmo. É um momento de luta, de contenda, como disse nosso início, o homem do mundo, então nós temos que gerenciar esse momento para que o mundo não tenha tanta ódio, tanta guerra, tanta luta, tanto referentismo, enfim, que esse Cristo que vamos comemorar agora, dia 25, né? Lá, pequenino, foi num assassinamento, nasceu, depois perseguido, foi corrigido, voltou. Então, no momento, já é o Cristo vivo, Cristo presente em nossa vida. Todos nós sempre temos amor, perdão, falando, reconciliar hoje com o seu adversário, como estiver no caminho, hoje, Papai do céu. Não deixe passar, mas pega hoje, na domingo, que vai ser da hoje. Como o nosso companheiro, gostaria de ouvir a palavra dele, que está com o violão, que era o Antônio, o Antônio está depois, Está na luz. Então vamos orar com o Geraldo, essa boa pessoa em cada coração. Geraldo, olha para nós, ora para nós. Diante desse banquete celestial que tivemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, e os nossos amigos maiores, os espíritos do bem, trabalhando, a cada um de nós aqui nos preparando para a palestra de hoje. A música efetuada pela Manuela e o nosso irmão que teve que se retirar, o Marcelo, trouxe luzes, energias, junto com os nossos médicos espirituais, atendendo aqueles que mais necessitam. Como já disse aqui, todos presentes. Com os corações jubilosos, sentindo uma paz enorme no coração, um agradecimento profundo pelo chamamento de hoje. O convite ao perdão é o convite à verdadeira caridade. Que possamos, assim, paulatinamente interiorizar estes ensinamentos através do sorriso, da prática
o atendimento material, o atendimento espiritual, aqueles que nos cercam. Que possamos sermos aqueles que divulgam a doutrina espírita, que divulgam o cristianismo e que divulgam a palavra de Jesus através do exemplo. Junto dos nossos filhos, de nossas esposas, aqueles agregados em nosso lar, que nós possamos refletir a paz e a harmonia, que eles possam esperar de nós e ter de nós a compreensão. Jesus amigo nos ajude a silenciar diante das ofensas e que possamos assim estarmos atentos para perdoarmos constantemente, orarmos para aqueles que nos perseguem e que possamos sermos assim, fiéis a Ti a todo momento. O nosso muito obrigado pela Tua presença e nos abençoe hoje e sempre.